Olá a todos vocês. Quero falar dos nomes divinos que estão na Bíblia, tá? No contexto original. Tá? A biografia de André Chouraque. Diz assim: os nomes divinos na Bíblia. A Septuaginta designaram o Deus Israel pelos termos Theos e Kyrios, mas Elohim não é Theos. O deus latino, Ademas, à época Theos designava apenas os deuses do Olimpo. Os linguistas veem em Theos uma longínqua derivação de Zeus. Mas traduzindo assim a Septuaginta, estavam sendo fiéis a seu propósito de introduzir a Bíblia no mundo helenístico, de adaptar justamente por isso os nomes e conceitos da Bíblia às exigências da cultura grega. Graças a esse impulso, há 2000 anos e 300 anos, os leitores da Bíblia das línguas ocidentais vêm chamando o Elohim de Israel pelos nomes quais seus ancestrais denominavam seus ídolos. Obviamente, com o tempo, os nomes Deus ou Senhor encheram-se na cristandade de significações bíblicas. Entretanto, parece claro que é preferível chamar Elohim Israel por seus nomes, transcritos tais, e dizer o que eles significam. O primeiro nome que está aqui registrado: El. Esse nome pertence ao tesouro do vocabulário comum dos povos semíticos. Seus significados são ainda controvertidos. Os linguistas o fazem derivar de uma raiz que significa forte, poderoso, como o mais belo carvalho. Elon, primeiro anterior a qualquer outro, aquele que confirma e reforça a vontade suprema, aquele que é o refúgio do homem. Os filólogos discutem se o nome El era originalmente um termo genérico para designar o conjunto das divindades do panteão semítico, ou se desde logo ele denominava um deus particular. Como quer que seja, os cananeus já chamavam de El o pai dos seus deuses, ao chefe do seu panteão. Este nome se encontra em muitas inscrições cananeias e aramaicas, e até o sul da Arábia, em Ugarit. El e Baal representam os dois aspectos da divindade. El, o ancião dos dias, simboliza a sabedoria e a experiência. Baal encarna a juventude do herói que triunfa sobre todos os perigos. Os babilônios e os assírios utilizam a forma Elu, com a mesma significação geral. Ela se aplica a toda divindade celeste, mas particularmente na Bíblia, ao Elohim de Israel, Êxodo 15:11, Deuteronômio 3:24, Oséias 11:9, os hebreus são cautelosos quando se trata de falar de seu Elohim. Ele é El, o Elohim de Israel, Gênesis 33:20. O El de Beit-El, Gênesis 32:13. Ele é o El do pacto em El Berit, é El da perenidade, El Olam, Gênesis 21:33. Ele é o El Leão, o El Supremo, Gênesis 14:18 até 20. O El meu vidente, El Roi, Gênesis 16:13 e 14. Segundo, Elohá. Há quem veja esse nome o singular de Elohim, há quem o tome pelo nome próprio de Elohim de Israel. Também o fazem derivar de uma raiz que invoca aquele que faz tremer as criaturas, ou ainda aquele que protege contra todo medo. Elohá é ainda um termo genérico para designar as divindades dos povos vizinhos de Israel. Daniel 11:38-39, Abacuque 1:11. Ou a estátua do ídolo, Jó 12, versículo 6. No entanto, em geral, o termo Elohá nomeia o Elohim de Israel, em árabe é Alá. Prosseguindo. Elohim, no plural, daí o S acrescido
A transcrição designa mais especialmente na Bíblia o Deus dos Hebreus, o Criador dos céus e da terra, conhecido sob o nome próprio, o Yud-He-Vav-He, que foi colocado como Adonai, Gênesis 2, versículo 4. Nas línguas semíticas, é o termo genérico para designar o conjunto das divindades. Alguns linguistas veem nele o plural de El ou de Elohá, e tomam estes três nomes por sinônimos. Na Bíblia, Elohim é por vezes o sujeito de um verbo empregado no plural. Ele designa não apenas o Elohim único de Israel, mas também a multiplicidade das divindades pagãs. E é até um homem influente. Êxodo 4, versículo 16, 7 e 1. Ou um juiz, segundo uma das interpretações de Gênesis 6, versículo 12. Sublinhemos o paradoxo em virtude do qual o Deus único dos Hebreus é designado na Bíblia por um nome no plural com ou sem o artigo Elohims ou Elohims. Os rabis ligam este nome à noção da justiça escrita de rigor, à noção das leis fundamentais da natureza, Hatebá, que é o equivalente ao numérico de Elohims em gematria, parte da Cabala fundada sobre uma interpretação numérica das palavras da Bíblia. Eles o contrapõem nisto, Adonai, expressão da unidade do amor, Errad 1, que é igual a 13, e Ahavá, amor, que é igual a 13. Adonai, Yud-He-Vav-He é igual a 26, é igual a 13 mais 13. Então, Errad significa, no estudo das letras, 13, e amor também 13 é igual a 26, que dá o equivalente do tetragrama. É deste modo que compreende a alternância dos nomes divinos nas duas relações sucessivas da criação. O Elohim no primeiro relato, Adonai, no segundo a criação apenas se opera sob auspícios de rigor ordenado e do amor fecundante. Sabe-se que esta alternância constituiu uma das bases sobre as quais a crítica bíblica edificou a teoria das fontes do Pentateuco. Adão, Adonai, Senhor, Maitrês, senhores, Maitrês. É assim que o homem da Bíblia invoca o mais das vezes seu Elohim. Gênesis 15, 2, 20, versículo 4. Adonai é um plural gramatical como Elohims, com o qual se combina frequentemente em Adonai e Elohims. 2 ou 3 séculos antes da era cristã, a Septuaginta os traduziram corretamente para o grego por Curios. Nisto foram seguidos pelas outras línguas europeias com as palavras tais como Dominus, Senhor, Lorde, Her e etc. Adonai, que é o tetragrama, e o de He-Vav-He, que foi colocado na Adonai no lugar da pronúncia, que não se fala a pronúncia, é o nome pessoal de Elohim de Israel. Aparece na Bíblia 6.823 vezes. Também nesse sentido, podemos dizer tranquilamente que a Bíblia é o livro de Adonai. É possível que este nome, uma parte dele, tenha servido de componente para nomes de pessoas, em ugarítico ou em acadiano. Em uma inscrição egípcia do tempo de Ramsés II, descoberta há pouco, o nome Adonai, o Yud-He-Vav-He, figura em uma lista de nomes semitas, ou dos beduínos do sul do país de Canaã. É praticamente impossível saber como os hebreus pronunciavam o nome Adonai, o Yud-He-Vav-He, na época da Bíblia. A transmissão desta pronúncia interrompeu-se há séculos, tendo permanecido secreta mesmo nos tempos em que era permitida ao sumo sacerdote, quando este celebrava os ofícios de Kippur, no templo de Jerusalém. Dada a obediência à ordem de não pronunciar o nome de Adonai, o Yud-He-Vav-He, em vão, observada pelos hebreus. Quando os textos bíblicos ou litúrgicos traziam o tetragrama, era Adonai que se pronunciava. Os da Septuaginta transcreveram Adonai Elohim por Curios, Hotels, ou Curios, ou ainda Despotes Curios. Tais grossas feitas sobre nomes supostamente conhecidos tinham dois objetivos: respeitar o pudor dos hebreus quanto à publicação do nome de seu Elohim e adaptar a tradução da Bíblia aos hábitos culturais do público grego, ao qual era destinada. A tradição hebraica de pronunciar as consoantes Adonai com as vogais Adonai deu curso em cristandade do século XIV.
a nossos dias. Ao renitente equívoco da leitura de Jeová, dando-se conta de seu erro, alguns doutos protestantes aventuraram a leitura de Yahvé, arrastando consigo um grande número de católicos e judeus. Esta leitura hipotética propagou-se muito rapidamente, posto que se tomava por criticamente indubitável, mas os testemunhos sobre os quais se baseava encontram-se hoje totalmente refutados. E a única atitude científica que permanece sendo a transcrições das consoantes. Adonai. Respeitando o mistério deste nome, por essência impronunciável, uma vez que pretende designar um inefável mistério do ser. Impronunciável o nome Adonai, que é, quando eu falo Adonai, estou falando do tetragrama. Guarda o segredo das suas significações próprias. É comum dizer que deriva do verbo Hava, forma arcaica de Hayá, ser. Conjugando aqui na terceira pessoa do singular e no inconcluso, este nome pode significar aquele que sempre foi, que sempre será, aquele que sabe ser e se revela, aquele que está com os homens para protegê-los, para salvá-los da desgraça. Êxodo 3:12 a 14. Se Adonai toda a vida é uma forma causativa da mesma raiz, ele pode ainda significar aquele que faz ser e cria o mundo, o Criador, aquele que fará ser o que ele fará ser, ou aquele que faz ser e se revela, aquele que faz ser e cumpre suas promessas. Outros linguistas recusam a ver o tetragrama um derivado da raiz Hava, apoiando-se na raiz árabe Hayá, que designa o ar que sopra. Eles explicam que Adonai é como aquele que planta e voa no ar, como aquele que faz chover e lança os raios, o Deus das tempestades, ou ainda como um meteorito caído dos céus, como aquele que derruba por terra seus inimigos com força dos seus raios, que aniquila e destrói, que atira com a funda. Mais recentemente, ainda apoiando-se em um suposto significado da raiz Haya, foi proposto que se traduzisse o tetragrama por tribuno, proclamador, conitruante, generoso. Outros linguistas viram o tetragrama uma forma derivada dos nomes antigo Iá ou Iarro. Martin Buber detecta aí um grito de maravilhamento diante de Iarro, Iá, ele. Este grande número de hipóteses é a prova suficiente do grande mistério que ainda hoje cerca o nome de Elohim dos hebreus. Adonai, digamos que a leitura tradicionalmente aceita Israel faz o tetragrama derivar da raiz Hava, ser. Ele é aquele que foi, que é e que será e que faz ser. Em fragmentos da tradução de Aquila, recentemente descoberta, esse nome se acha escrito em letras hebraicas arcaizantes, letras que serviram as primeiras escrituras sagradas. Era, portanto, uma espécie de ideograma, e traçado como tal se achara no meio dos textos do grego tradução. É provável que os leitores desses volumes o lessem sobrepondo a ele o termo grego Curios, no século II da nossa era. Adonai é assim considerado um nome sagrado e talvez mantra mágico e secreto dos hebreus. Dentro desse mesmo espírito transcrevemos o tetragrama impronunciável coroando com o nome Adonai, o que permite a leitura conforme a tradição hebraica. Adonai. Quando Adonai é precedido pela palavra Adonai no texto bíblico, então pronunciamos Elohim, daí a nossa segunda transcrição de Adonai. Iá. Este nome é geralmente considerado um diminutivo do tetragrama. Todavia, alguns linguistas pensam tratar-se ao contrário do nome original de Elohim de Israel. Adonai seria o seu derivado. Este nome raramente é empregado na Bíblia, somente nos textos poéticos. Shebaot encontra-se nos livros de Samuel, dos Reis, das Crônicas, de Isaías, Jeremias, nos 12 profetas menores, exceção feita aos livros de Joel, Abadias e de Jonas. É encontrada ainda no livro dos Salmos como atributo de um dos nomes precedentes. A fórmula longa é
Adonai Elohim Shebaot, ou mais concisamente, Adonai Shebaot Elohim Shebaot. A tradução antiga, Deus dos exércitos ou das milícias, é exata, mas tanto pode tratar de milícias de Israel, Êxodo 12:17, número 2:6, dos astros, Daniel 17:3, e dos mensageiros, dos servos do culto, números 8:25, ou das criaturas que repletam o céu e a terra. Gênesis 2:1, a imagem evoca, portanto, uma totalidade organizada, obediente a um mesmo chefe. Os agnósticos do século II da era cristã trataram o Shebaot como um nome divino autônomo. El Shaddai. Este nome é empregado 6 vezes na Torá, Gênesis 17:1, 28:3, 35:11, 43:14, 48:13, Êxodo 6:3. E uma vez em Esdras 10:5, sobre a forma abreviada de Shaddai, Gênesis 49:25. Como atribuído El no Gênesis e no Êxodo, Shaddai quase sempre está associado às promessas de fecundidade. Associa sua etimologia do termo Shad, mama, em hebraico ou em acadiano, montanha. As montanhas são férteis e dão à luz muitas fontes. Os rabis interpretam o nome El Shaddai como o Deus que se basta a si mesmo. Shaddai, ou ainda aquele que dá seu alimento à criação, interpreta-se igualmente este nome conforme a raiz Shaddad, aquele cuja força é imensa. O Deus pantocrata das versões grega, onipotente das traduções latinas, mas essa etimologia tradicional já foi posta em dúvida. Em outra parte, Shaddai é empregado como um nome divino isolado, talvez por arcaísmo. Um jogo de palavras com a raiz Shaddai, destruir, permite associá-lo à ideia de um desastre ou de um castigo. Isaías 13:6. A montanha pode ser devastada pela borrasca, pela tempestade. Cabe a Shaddai da vida ou a morte, abater ou curar. Deuteronômio 32:39. El Shaddai pode ser compreendido como Deus dos seus fecundos, das altas montanhas e Senhor das rochas. Ficou aqui esse estudo dos nomes para vocês que querem saber um pouco os seus significados. Então ficou aqui os nomes que estão contidos nas traduções originais, tá? Então vocês podem ter uma ideia por que Deus hoje está na Bíblia, Senhor, e entender um pouco sobre as questões da tradução. Que a Hashem possa abençoar todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Compartilhe, Hashem vos abençoe.